isso aqui vai ser uma série muito grande, então observe bem. Aqui é um paralelo, Mateus 12, versículo 43, 44, 45, com um paralelo de 1 Enoque, capítulo 15, versículo 8 e versículo 14. Tá aqui, ó. Vou ler um pedacinho aqui, porque a narrativa é grande. Porque, ó, a primeira Enoque 15, versículo 8. A origem dos espíritos imundos. Os espíritos malignos e espírito imundo, como sendo os filhos dos anjos caídos, os vigilantes, com as mulheres humanas dos nefilim. Segue em frente. Aqui então começa a explicar. Olha aqui, o espírito imundo, os espíritos saíam de seus corpos e passavam a vagar pela terra, agindo como espíritos malignos, que não encontram descanso, tratando os seres humanos. Então era uma crença, era uma crendice e não era uma realidade. Então pegou lá e adaptou. Quer ver? Aqui, ó. Então o livro apócrifo, porque eles falam que o livro apócrifo não vale nada, né? E foi tirado do livro apócrifo. Eles estão usando o texto apócrifo de Enoque sem saber que é apócrifo. Se falar que está lá em Enoque, livro, eles assustam. Está lá, tá, foi tirado aí, colocado aqui. Entendeu? Então o livro apócrifo faz paralelo, né, mais notável com a temática de Mateus 12, 44, aqui, ó, que trata de espírito imundo que sai andando, vaga por lugares áridos e retorne com outros espíritos malignos. Em 1 Enoque, no contexto da queda e atuação dos vigilantes, dos anjos caídos. Era isso, não está falando simplesmente de pessoa, era a crendice dentro daquela época. Então Jesus aqui descreve esse espírito imundo, que após ele sair do corpo de pessoa, anda por lugares êxodos, por lugares secos, sem água, como diz o próprio Enoque lá atrás. Então é uma crença, não é uma realidade para a igreja. É uma crendice. Então você vê que aqui eram os anjos caídos com mulheres do livro de Enoque. Por isso que eu não aceito lá, porque na verdade, presta atenção aqui. Lá no livro de Enoque fala de anjos que tiveram relação com mulher. Esse é um dos motivos que não aceitou livro de Enoque no cano fechado. Aonde que nasceu os nefilins, os gigantes. Enoque fala isso aí. Você entendeu o que é? Então está falando desses espíritos lá atrás. Filho dos anjos que caíram, que prostituíram com as mulheres e nasceram os nefilins. É o contexto de Enoque, é isso aí. É uma crença que eles tinham. Agora, tem como um anjo pegar uma mulher e engravidar ela? Na realidade, alguns falam assim, tem, porque o Espírito Santo pegou a mulher e engravidou. Alguns querem defender isso aí. Pegou a mulher e engravidou ela, o caso de Jesus nasceu de Maria. Então alguns entram por aí. Você entendeu o que é? É complicado. Mas isso aqui mais uma crendice. Não há dizer que é uma realidade. Viu? Então Enoque é o texto que faz o paralelo também com Lucas 11, versículo 24 e 26. Lá em Lucas também, capítulo 11, versículo 24 a 26, também fala sobre isso aí. A mesma passagem. Olha lá que está escrito lá. Entendeu? Mesma coisa. Então, essas são as conexões. Então, o retorno com 7 espíritos piores indica que a rejeição torna a pessoa mais suscetível a uma influência do mal, mesmo que a pessoa não recebeu o evangelho, mas tem a oportunidade de receber o evangelho e recebe coisa pior do que o evangelho. É isso, a clareza. Quando fala espírito 7, não é numérico, é figura de linguagem. Figura de como a perfeição que eles criam que era 7, o número da perfeição, achavam que era perfeito acontecer isso. Não. Lógico que não existe essa perfeição de maneira alguma. Entendeu? É isso. Então tudo no contexto cultural, geográfico daquela região, acreditava que era assim. Que não entra para frente, que o bode, eu vou entrar em outro assunto, o bode lá atrás, no Levítico, diz que é tirado o pecado do povo de Israel e colocado no bode. E esse bode diz que repreendeu Satanás, né? O espírito mau. Aí esse bode vai lá para um lugar árido,
lá pro deserto, lá pro meio do mato, roda por um lado, roda por outro, levando os males das pessoas. Você entendeu como é que é? Esse também é o caminho da interpretação dos judeus. Simplesmente isso aí. Para frente, vamos estudar sobre esses assuntos aqui. Sobre isso aqui. Isso aqui é uma série de